Nós podemos classificar algumas variáveis que nós chamamos de variáveis de estado. Então, o que são essas variáveis termodinâmicas que são chamadas variáveis de estado? Então, quais são essas variáveis termodinâmicas de estado que nós temos no sistema termodinâmico? Em geral, massa, quantidade de matéria, pressão, temperatura, volume, energia interna e entropia são as principais variáveis termodinâmicas de estado que nós temos. Existem outras ainda, que não são menos importantes, mas são menos usuais nesse nível de um curso de termodinâmica que a gente vai estar fazendo, como entalpia, energia livre de Helmholtz, energia livre de Gibbs e magnetização. Essas energias livres estão associadas às outras grandezas que a gente depois vai estudar com um pouquinho de detalhe, não muito ainda. Tá? Então, todas essas variáveis são muito usadas. Reparem uma coisa que eu não falei ainda, mas a termodinâmica que nós vamos estar estudando aqui é a chamada termodinâmica de equilíbrio. Em nenhum momento nós vamos estar estudando a variável tempo, o que é uma coisa um pouco diferente do que a física que é estudada até então. Tempo sempre foi uma variável extremamente importante nos cursos de física que vocês estudaram até então. Agora a gente não está estudando mais, ou não estamos considerando mais a variável tempo para o nosso problema. Sempre que a gente for considerar um problema, um sistema termodinâmico, o tempo não deve ser importante. A gente subentende que o sistema, partindo de uma condição inicial, ele vai evoluir para uma condição final, onde ambas as condições serão de equilíbrio. O tempo que se leva para um e para outro é o tempo que será necessário para atingir as condições de equilíbrio. Quando nós temos, então, um sistema termodinâmico, a gente vai descrever esse sistema por uma equação, por uma função. Em geral, essa função é uma função de muitas variáveis. Quando a gente estuda na física básica, por exemplo, na mecânica, a gente estuda algumas funções que basicamente são função do tempo. Velocidade em função do tempo, posição em função do tempo, aceleração normalmente constante, mas pode variar em função do tempo. Na termodinâmica, nós vamos estar estudando funções que são funções de várias variáveis. Então, em geral, temperatura, pressão, volume, número de moles. Então, essa é a descrição usual de um sistema termodinâmico. Uma função de muitas variáveis que vai descrever o meu sistema termodinâmico. Tá certo? E aí, essas funções termodinâmicas, nós temos vários tipos de função. E uma das funções de estado, funções de estado termodinâmico mais comuns que a gente tem é a chamada relação de Clapeyron, ou função de Clapeyron também conhecida. E essa função, essa relação, essa função de estado é também chamada de função de gases ideais, na equação dos gases ideais. Vocês estão acostumados de ver ela desde lá do ensino fundamental. Ela relaciona pressão, volume, número de moles, uma constante e a temperatura. Notem, essa função ela tem 5 letrinhas e apenas uma constante. Todo o resto são variáveis. Isso é uma característica das funções termodinâmicas. É uma função de estado termodinâmico, uma função composta por várias variáveis. Então ali, pressão, volume, número de moles e temperatura. 4 variáveis nessa função. Naturalmente, se o meu sistema, se esse sistema ele é composto por um sistema isolado, eu vou deixar de variar certas coisas. Se o meu sistema é composto por um sistema fechado, da mesma forma, eu vou deixar de variar certas coisas. Num sistema fechado, por exemplo, o número de moles é constante, não troca matéria. Então a quantidade de matéria é fixa. Nesse nosso caso, o N fica fixo. Eu posso também, dependendo do processo termodinâmico que eu estou estudando, eu posso fazer com que a gente tenha certas variáveis que eu mantenha fixo. Um exemplo, eu coloco o meu sistema
dentro de um banho térmico. Então, naquele caso, naquela equação, eu vou ter a temperatura como uma constante, não como uma variável. Eu posso fazer a mesma coisa para outras também. Por exemplo, pressão. Se eu tiver um sistema aberto, ocorrendo ao nível do mar, eu vou ter pressão constante. O sistema está aberto, pode variar seu volume, mas a pressão nele vai ficar constante. Tá claro essas coisas, gente? R, eu não falei, mas é a chamada constante dos gases ideais. Ela é fixa, vale 8,314 kJ por kilomol Kelvin. Temperatura, sempre ou quase sempre, nós vamos estar sempre ou quase sempre, nós vamos estar trabalhando com ela em escala Kelvin. A equação dos gases ideais, a equação de Clapeyron, a gente vai voltar e falar dela várias vezes. Ela vai ser sempre a nossa primeira aproximação para estudar os problemas termodinâmicos. Como ela é uma equação mais fácil de trabalhar, a gente vai sempre usá-la como ponto de partida para depois estudarmos problemas mais complexos. Bom, quando a gente fala sobre termodinâmica, a gente sempre vai estar falando de processos. Eu vou passar o meu sistema por diferentes processos que vão me levar a diferentes estados em diferentes condições, com diferentes características termodinâmicas. Então, como a gente estava falando da água, por exemplo, falamos do diagrama de fase da água, a gente tem os diferentes estados da matéria. Sólido, líquido e gasoso são diferentes características físicas desse meu sistema. A água no estado sólido, por exemplo, no estado de gelo que eu tenho aqui à esquerda, os átomos estão em posições estritamente bem ordenadas. Ainda no estado líquido, nós temos uma certa força de coesão entre a matéria. As moléculas estão coesas, ou seja, elas estão ligadas ainda, não tão ligadas quanto no estado sólido, mas tem uma ligação. Já no estado gasoso, essa ligação ela é muito fraca. As moléculas estão muito afastadas umas das outras para ter alguma ligação de coesão. Em geral, a gente estuda os estados da matéria, né? A gente classifica como 3 estados da matéria: sólido, líquido, gasoso. Essencialmente, tem muitos estados da matéria. Depende em como que eu queira classificar. Lembra que eu falei para vocês que o gelo tem diferentes fases? Eu posso classificar cada fase do gelo como uma diferente fase da matéria. Porque o que caracteriza uma fase da matéria? Propriedades específicas, sejam térmicas, ópticas, mecânicas, magnéticas e assim por diante. Então eu tenho fases do gelo que diferenciam uma das outras porque tem uma característica física diferente. Em uma fase o gelo é mais opaco, em outra fase o gelo é translúcido. Então eu posso dizer que são diferentes fases. Mas, em geral, a gente não diz que é um diferente estado. A gente ainda considera que é um estado. Uma classificação que é bastante comum entre estados da matéria são essas quatro diferentes estados da matéria. A gente tem sólido, líquido, gás e plasma. Todo mundo conhece o estado de plasma? Mas quase todo mundo tem uma TV de tela plana que umas são LED, mas muitas são de plasma em casa. Né? Bom, características de sólido, líquido e gasoso todo mundo conhece. E os processos que levam o sistema de um para o outro também todo mundo conhece. Né? Então, do sólido para o líquido ele passa pela fusão. E de líquido para o sólido, pela solidificação. De líquido para gás, vaporização, condensação do inverso. Existem os processos diretos, então sublimação e a gente pode transformar o gás em um plasma quando ele passa por um processo de ionização. Então, essencialmente,
Os estados da matéria são conjuntos de estados que têm características mais ou menos semelhantes e que têm características físicas muito bem definidas, sejam elas elétricas, mecânicas, ópticas, magnéticas e assim por diante. Agora, sobre um ponto de vista mais histórico, falando isso, a termodinâmica ela não tem um pai da termodinâmica, como acontece, por exemplo, com a mecânica. Newton foi o grande pai da mecânica, naturalmente com base em muitos trabalhos de Galileu e também na parte de astronomia, de observações de Kepler e Tycho Brahe e assim por diante. Mas a termodinâmica ela não tem alguém especificamente que foi o seu construtor. Ela foi realizada, executada, pensada por muitas pessoas ao longo de muito tempo. Isso fez com que, quando ela foi estruturada na forma de uma área de conhecimento, surgissem algumas lacunas no seu desenvolvimento. Isso fez com que a gente tivesse a necessidade de criar, a posteriori, ou seja, depois de algo já feito, uma lei para dar base em outras. Por isso a termodinâmica tem a chamada lei zero. Por quê? Ela veio uma lei criada depois das outras leis, da primeira e da segunda lei da termodinâmica, e se percebeu a necessidade de ter uma outra coisa mais fundamental que fosse antes da primeira lei. Mas como já havia se estruturado e se conhecido a primeira lei da termodinâmica, foi-se dado o nome então de lei zero da termodinâmica para dar base para as outras demais leis. A lei zero da termodinâmica, ela trata basicamente da temperatura. Então, o que ela coloca, de que forma ela coloca para a gente? Ela descreve que um corpo pode estar em contato térmico com o segundo corpo e eles atingem um certo equilíbrio. Então, se eu tenho um corpo chamado de corpo A, ele está em contato térmico com o corpo B e eles atingem o equilíbrio, eles então estão na chamada mesma temperatura. E agora eu pego esse corpo A e coloco ele em contato térmico com o corpo C, sem nenhum contato com o corpo B. E A e C também estão em equilíbrio, estão na mesma temperatura. Isso faz com que eu possa dizer que o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, sem eles ter contato nenhum. Tá certo? Parece um pouco óbvio, mas isso tem que ser colocado. A partir do momento que você descreve isso, você permite que diferentes corpos possam estar na mesma temperatura sem que tenham contato um com o outro. Isso permite que a gente possa criar uma chamada escala de temperatura. Então eu sei que o corpo B e o corpo C têm a mesma temperatura sem ter eles terem um contato. Isso abre um leque de possibilidades. A própria construção de termômetros como um instrumento de medição é feita a partir daí. Isso posto, nós podemos desenvolver um monte de aplicações para isso. Notem, a temperatura é uma medida macroscópica. A gente vai estudar depois com mais detalhes o que causa a temperatura. Mas, já adiantando para vocês, a temperatura é uma medida macroscópica de características microscópicas do grau de agitação das moléculas. Então, as moléculas que constituem um corpo, o grau de agitação delas vai exprimir para o corpo como um todo, macroscopicamente, a temperatura. Não faz sentido eu falar qual é a temperatura de uma molécula. Tenho que falar uma grandeza média, por isso macroscopicamente falando. Eu posso ter uma molécula uma temperatura mais alta, uma numa temperatura mais baixa, mas o corpo como um todo está a uma temperatura fixa, que é essa medida média desse grau de agitação das moléculas. Um exemplo. Quando você coloca um copo de água, essa água evapora. Se deixar um copo de água aqui alguns dias, passado um tempo, essa água vai diminuir o volume, certo? Evaporou. Só que a água
quando está no copo, ela está no estado líquido, não está? E ela passou para o estado de vapor quando ela evaporou. Para a água passar para o estado de vapor, a temperatura tem que ser alta, não tem? Como que ela passou sendo que eu não aumentei a temperatura dela? Como acontece o processo de evaporação? Como é que faz para essa água, para essa molécula de água que está aqui, evaporar e depois de um tempo esse nível baixar para cá? Porque eu posso ter uma molécula lá dentro que tem um grau de agitação maior do que a média. Na verdade eu tenho. Por isso que acontece isso. Imagine que eu tenho uma moléculazinha de água lá, que eu vou representar por esse pontinho, né? Em média, o grau de agitação delas é tal que eu posso medir a temperatura característica. Mas não quer dizer que todas as moléculas têm aquela mesma grau de agitação. Eu posso ter uma molécula aqui, e nesse caso a agitação, entenda-se como velocidade que a molécula se move aqui dentro. Eu posso ter uma molécula que é muito mais veloz que as outras. Ou seja, a temperatura dela é muito maior, a ponto de que ela pega e evapora, e eu tenho lá minha moléculazinha de água, agora no estado de vapor. É isso que acontece. Então imagine que eu tenho uma molécula parada aqui, de repente vem duas moléculas e se chocam com ela. E acontece uma transferência de momento. Vocês estudaram isso em dinâmica? E essa transferência de momento faz com que a velocidade dela então seja 2 vezes maior do que ela tinha antes. As outras moléculas ficaram paradas, imagine que foi uma máxima transferência de momento, e ela ganhou uma velocidade 2 vezes maior. Se eu considerar só energia cinética, eu digo que a temperatura dela então é 2 vezes maior do que a das outras. E esses choques podem fazer com que ela ganhe mais energia, ou seja, mais temperatura, a ponto dela poder sair. Isso acontece o tempo todo. A gente vai depois estudar isso microscopicamente para fazer essas relações micro e macro, mas é isso que acontece. Essencialmente, é isso que acontece. Você vai ter uma moléculazinha de água que tem uma velocidade muito grande, ou seja, a energia cinética dela é tão grande, a ponto dela poder sair da sua superfície, quebrar as ligações de coesão que a matéria tem. Bom, falando um pouquinho sobre escalas de temperatura, um termômetro essencialmente é um instrumento que vai relacionar uma grandeza física com a variação da temperatura. Essa grandeza física pode ser de diferentes formas. O volume, isso gera os termômetros mais conhecidos que nós temos, então aquele com mercúrio ou aquele com álcool, que quando se aumenta a temperatura, o volume dele aumenta naquela escala. Mas eu posso variar a dimensão, eu posso variar a resistência elétrica, posso variar a emissão de radiação elétrica. Isso faz com que a gente possa construir diferentes termômetros. O primeiro, termômetro de variação do volume. Eu tenho ali um exemplo de termômetro de dimensão, que é de dilatação, então aquele que é inserido dentro de carnes, geralmente. Posso ter termômetro onde eu tenho variação de resistência elétrica, é aquele com display digital ali embaixo, e posso ter um termômetro de emissão de radiação eletromagnética. Vocês já viram esses termômetros sem contato? Termômetro chamado de infravermelho? Você aponta para algo e ele vai ler essa emissão de radiação para fazer a leitura da temperatura. Todo corpo que tem uma temperatura acima do zero absoluto emite radiação térmica. Todo corpo. É através dessa emissão de radiação térmica que a gente pode, por exemplo, determinar qual a composição de uma estrela. Se você olhar para o céu num dia de pouca lua, sem nuvens, de céu bem aberto, você vê estrelas de diferentes cores. Essas diferentes cores estão associadas às diferentes temperaturas e diferentes elementos químicos que compõem essas estrelas. Naturalmente eu não vou falar sobre isso aqui, nesse nível, todos estão acostumados a isso, né? Diferentes escalas de temperatura em basicamente as 3 grandes
três diferentes formas de escala de temperatura que a gente tem: Fahrenheit, Celsius e Kelvin, e as transformações entre si. Não vamos abordar isso aqui, mas existem equações para a gente reescalar isso. Vale lembrar que a escala Celsius e a escala Kelvin, ambas são escalas chamadas de centígradas, ou seja, elas têm divisões em 100 graduações da água do estado líquido para a água no estado vapor. Isso então cria-se uma escala semelhante. A diferença é que a escala Kelvin ela é deslocada da escala Celsius de 273,15 graus. Bom, essa aula a gente vai abordar então o que acontece quando a gente tem um corpo submetido a calor e a dilatação térmica. Então a gente vai fazer, isso aqui vocês também já estudaram no nível médio, a gente vai fazer uma abordagem de forma geral aqui, né? Mais como uma forma de relembrar esses conceitos e fazer algumas aplicações sobre isso. A gente ainda não abordou essencialmente o que é calor, nem a forma como o calor é transmitido. Esse vai ser o assunto que a gente vai falar na próxima aula. Mas a gente sabe por experiência que determinados materiais, quando aquecidos, eles mudam algumas características, como, por exemplo, o volume. Então, vamos começar estudando o que acontece se um determinado corpo ele é aquecido. Em geral, corpos que sofrem uma variação positiva de temperatura também vão ter uma variação positiva nas suas dimensões. Eu digo em geral porque em alguns corpos acontece o oposto. Quando eles são aquecidos, eles têm uma diminuição do seu volume. Exemplo, alguns polímeros. Se você pegar um desses saquinhos de supermercado e passar uma chama de isqueiro por baixo dele, ele diminui. Então, quando ele sofre um aumento de temperatura, uma diminuição do volume. Essas borrachas, elásticos, principalmente que o pessoal usa para dinheiro, para documentos, coisas assim, mesma coisa. Ele vai diminuir o seu volume quando aquecidos. Mas são características mais peculiares de alguns materiais, em geral polímeros. A grande maioria dos materiais eles sofrem um processo chamado de dilatação térmica, ou seja, aumenta-se o seu volume quando aumentar a temperatura. Então, esse processo a gente normalmente divide em 3 diferentes processos para quando a gente pode simplificar um corpo em características que vão ser lineares, superficiais ou planares e volumétricas. Então, se eu tiver um corpo que seja muito longo em relação à sua espessura, eu posso desprezar essa espessura e considerar que esse corpo tem apenas uma dimensão espacial. Então, imagine uma barra de ferro fina e comprida. A variação na espessura dessa barra de ferro vai ser muito pequena, a ponto de eu poder desprezá-la. Então, a gente vai considerar que vai haver uma dilatação, uma variação no comprimento dessa barra e não na espessura. Nesse caso, a gente tem o que a gente chama, então, de uma dilatação linear do corpo. Se essas variações, de temperatura não forem muito grandes, por que ela não pode ser muito grande? Se eu tiver uma variação de temperatura muito grande, eu posso mudar o estado desse corpo. Então, se eu estou falando de um corpo sólido aqui, ele pode passar por um processo de fusão e passar para o estado líquido. Então, a gente está falando aqui, imagine, de um corpo fino a ponto de poder desprezar a sua espessura. E quando ele passar, então, por um processo onde ele ganha calor, esse corpo vai ser aumentado de uma certa quantidade. Se eu considerar, então, a dimensão original desse corpo, chamado de L0, comprimento zero, eu vou ter, então, uma certa expansão, um certo aumento no comprimento, que a gente pode chamar de ΔL. De quanto vai ser esse ΔL? De quanto vai ser esse aumento?
Então, como é que nós podemos quantificar esse aumento? Por experimento, a gente pode então observar que esse aumento depende do comprimento inicial, esse comprimento depende da variação da temperatura e depende de uma certa constante. Então, o ΔL, ele é proporcional ao comprimento inicial e à variação de temperatura. Nesse caso, ΔL é igual a uma certa constante, que nós vamos chamar de alfa, vezes o comprimento, vezes a variação de temperatura. A essa grandeza alfa, essa constante alfa, nós damos o nome de coeficiente de dilatação. Como nós estamos falando de uma característica linear, de um corpo que vai ser distendido apenas numa dimensão, o alfa vai ser o coeficiente de dilatação linear. Notem que a gente considera normalmente que o coeficiente de dilatação linear, ou os outros que nós vamos estudar também, sejam constantes. Não necessariamente isso é verdade. O coeficiente de dilatação pode também depender da temperatura. Mas como nós estamos falando de temperaturas, de variações de temperaturas pequenas, a gente considera ele sempre constante para essas variações. Ou que o que ele deve aumentar é desprezível para a gente não considerar. Outra coisa, a gente considera que o corpo, em tudo que nós vamos estar trabalhando nesse curso, nós vamos sempre considerar que o corpo ele seja isotrópico. O que é essa isotropia? Quer dizer que ele vai garantir as mesmas propriedades em diferentes direções. Ele não vai ter uma preferência em aumentar mais para um lado do que para outro. Se isso ocorre, a gente diz que o corpo ele tem uma anisotropia, ou seja, ele não é igual em diferentes direções. Isotropia, mesmas características para as diferentes direções espaciais. O que acontece se a gente tem um corpo que não é linear, não pode ser aproximado como um corpo linear? Vamos ver o que acontece então quando a gente tem agora dilatações superficiais e volumétricas. Da mesma forma, a gente tem essa representação, agora eu vou ter uma variação na área ou uma variação no volume. Em geral, a gente faz uma aproximação onde a gente escreve que a variação na área ela é dada por um coeficiente de dilatação superficial, chamado de beta. Da mesma forma, depende da área original, da área a zero, e depende da variação de temperatura. Beta vale 2 alfa. E por relação de variação do volume, mesma coisa. A gente tem agora uma constante de variação volumétrica. Então, a constante de dilatação volumétrica a gente dá o nome de gama. Também depende do volume inicial e da variação de temperatura. Da mesma forma que gama vale 3 alfa. Então, nesse caso, imagine uma chapa de aço, ela aquecida, ela vai dilatar para 2 dimensões, de forma então que a gente vai ter uma área, aumentada, aquela que está representada lá por ΔA. Imagine então um volume, um cubo aquecido, ele vai aumentar em 3 dimensões. Então, vai ter uma variação de volume. Então, aquele volume representado ali como ΔV. Notem que essas relações, apesar de eu estar colocando isso como igualdade, elas são uma aproximação.